Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 19 de agosto de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmam a presidência no sistema do EPAT, vou iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que a sustentação oral e o patrono está presente. Então, começamos os trabalhos com o processo de Intersemente Brasil S.A., recurso ordinário de minha relatoria. Só o momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, é o recurso ordinário. A acusação fiscal deixar de realizar o estorno de crédito CMS no registro de apuração de CMS relativa a notas fiscais contra energia elétrica de números tais e quais. As notas fiscais citadas, emitidas pela Electro Redes S.A., foram substituídas por outras notas fiscais, conforme o procedimento de estorno de débitos previsto no artigo 4º, no anexo 18 do regulamento vigente à época. A adição primeira instância julgou procedente o AIM, inconformidade da ação primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese considerações: erro de lançamento, inicialização determinante de estorno de crédito CMS, irregularidade do cancelamento das notas fiscais pela fornecedora de energia elétrica, impossibilidade do gozo integral dos créditos CMS, indevida aplicação de multa sobre o valor autorizado principal e impossibilidade de incidente de multa sobre juros. Por fim, requer a nulidade do lançamento, subsidiariamente, impossibilidade de incidente da multa sobre o valor autorizado do imposto cobrado da presente autuação fiscal. A determinação fiscal manifestou-se por não provimento recurso ordinário e a aplicação da sua vez. A apuração internacional expressamente requerida. Doutora Tatiane, fique à vontade para realizar. Muito obrigada. Uma pergunta só. Vocês se incomodariam se eu compartilhasse uma apresentação ao longo da sustentação oral só para me facilitar com os números das notas fiscais? Sem problema. Então, muito obrigada. Esse aqui é um caso que a gente pediu para fazer a sustentação oral, porque os valores envolvidos eles são bem relevantes para a companhia, considerando que é uma autuação que engloba estorno de crédito de 4 meses. Então, a gente está discutindo aqui um auto de infração de 12 milhões de reais, referente ao estorno de 4 notas fiscais. Sendo muito transparente, a matéria fática é basicamente incontroversa nos autos. Então, a Intercement é uma fabricante de cimentos, ela possui uma unidade industrial e ela contrata energia para operacionalizar as máquinas. Não existe nenhuma discussão quanto à regularidade da aquisição da energia elétrica, da essencialidade para as atividades. A única discussão é: as notas fiscais originais, elas foram escrituradas na contabilidade da companhia e foi apurado o respectivo crédito destacado nas notas fiscais. Nos meses subsequentes, essas notas fiscais foram substituídas pela fornecedora de energia, a Electro, e essas notas fiscais substitutas, elas não tiveram a tomada de crédito do CMS. Então, a contribuinte, ela escriturou notas fiscais originais com tomada de crédito, posteriormente, essas notas fiscais foram substituídas e as novas notas fiscais não foram reconhecidas com a apuração de crédito. E aí, aqui eu vou compartilhar aqui, só para a gente ter uma dimensão dos valores, que é o ponto que a gente gostaria de chamar uma atenção. Quando a gente confronta os valores das notas fiscais originais e as notas fiscais que foram substituídas, a diferença entre os créditos não é tão relevante. Então, a nota fiscal, pegando como exemplo abril, a nota fiscal original, ela tinha um SMS de 1.171.000, e a substituta teve 1.088.000. A mesma coisa para maio, a nota original era de 1.017.000 e a substituta foi de 919. Nessas notas fiscais, no próprio lançamento, está muito claro que não foi tomado nenhum crédito em relação a essas notas fiscais.
aqui nos próprios documentos do auto de infração, existe a discriminação clara de que essas notas fiscais que foram recebidas como substitutas, não houve nenhuma apuração de crédito em relação a elas. O que a gente gostaria aqui de chamar mais atenção é que, a nosso ver, com todo respeito ao trabalho do auditor fiscal, o mais adequado teria sido fazer o lançamento dos créditos que deveriam ser estornados pela diferença entre as notas fiscais originais e as notas fiscais que funcionaram como substitutas, e não glosar a integralidade desses créditos. Então, quando a gente faz o confronto dos valores das notas fiscais que foram substitutas com as substituídas, a falta de estorno seria de cerca de R$300 mil. No próprio auto de infração, ao reconhecimento que essas notas que foram substitutas, elas tinham também crédito de ICMS, que o valor médio de diferença entre a nota original e a nota fiscal substituta era só de R$86 mil. Então, no geral, não entendemos que eventual falta de estorno da integralidade desses créditos com a posterior tomada de crédito em relação à nota substituta não deveria invalidar o meu crédito. Então, a gente colocou no recurso voluntário, no recurso ordinário, duas soluções de consulta que são expressas em dizer que não existia um procedimento claro na legislação sobre qual deveria ser o procedimento adotado, e havia uma sugestão de 2016 e de 2022 para que fosse estornado integralmente o crédito da nota fiscal original e, posteriormente, fosse reconhecido o crédito da nota fiscal substituta, preservando-se o direito ao crédito. Então, a nosso ver, a discussão aqui acaba sendo um pouco num sentido mais formalista, de considerar que o fato de eu não ter estornado a integralidade do crédito e, posteriormente, lançado um crédito, invalida o crédito da nota substituta. E aí, a nosso ver, ao menos a diferença entre o crédito aqui deveria ser o que a gente está julgando. A gente gostaria só de fazer esse apontamento que nos pareceu mais justo e até talvez um pouco excessivo, fazer um estorno integral de créditos de 4 milhões, sendo que existe um reconhecimento da própria representação fiscal de que essas notas que foram emitidas em substituição tiveram créditos também apurados de ICMS e que a diferença na média é só de R$80 mil. Então, era só essa consideração de fato e colocar em termos aqui o que a gente entende que a gente deveria restringir a discussão. Agradeço, doutora Tatiana. Vou passar a leitura do voto. No tocante à alegação de erro de lançamento, nossa instituição recorrente. A existência de um auto de infração, o citado AIN 5024191, dígito 6, não traduz em prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa, artigo 100, inciso 3 do CTN, uma vez que ela pressupõe a repetição da prática, de forma constante, o que a indicação de uma única situação eventualmente sonante dos autos não denota referida repetição. Em sentido contrário, ou pretendido, além do presente auto de infração, a consulta tributária expediu respostas à consulta, dentre outras, as de número 86 e 85, de 2016, 89 e 89, de 2016, 90 e 46, de 2016, e 114 e 795, de 2016, que expõe. De plano, cumpre reiterar que, conforme noticiário para recorrentes, a consulta tributária já se manifestou por meio das mencionadas respostas consultas tais e quais. Em síntese, a saber, em relação à nota fiscal substituída, deve efetuar o lançamento do estorno do crédito, campo 53, no montante do crédito originalmente tomado e por ela inicialmente amparado. Assim, a pertença à prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa não se verifica. Observa decidir pela Câmara Superior no processo DT 14 40 16883 2018, relatora doutora Cacilda Peixoto. A norma encontra suporte no artigo 61 do regulamento, que determina que o crédito de imposto é um direito que compete única e exclusivamente ao contribuinte. Não pode, assim, o fisco exercer em nome do contribuinte. Ademais, o parágrafo 1º apresenta condicionantes para a escrituração dos documentos para a fruição do direito ao crédito, competindo exclusivamente ao contribuinte cumprir os requisitos legais. Deste modo, alegações de que o fisco não procedeu à compensação do imposto não merece prosperar, pois trata-se de uma faculdade cuja competência exclusiva do contribuinte. Destarte, assim como não é permitido ao julgador determinar a compensação dos créditos do contribuinte, também não é competência da autoridade fiscal promover a correção da escrita fiscal do contribuinte,
alterando o registro de entrada para efetuar eventuais lançamentos de crédito relativos a aquisições de mercadorias. Uma norma que obriga a autoridade fiscal a recomposição da escrita fiscal autuada, considerando eventuais créditos não aproveitados, tampouco existe previsão para que se reduza o valor apurado do lançamento de ofício, para efetuar diretamente no bojo de autoflação a compensação de créditos que o autuado não escritou nos livros fiscais. Com efeito, não há qualquer previsão legal que dê suporte à possibilidade do agente fiscal realizar o procedimento de compensação do imposto devido, com eventuais créditos a que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar. O direito ao crédito quando existente deve ser exercido através de distinto e específico procedimento próprio a cargo do contribuinte. Assim, a autoridade fiscal não é obrigada a fazer a pretendida compensação de créditos efetuados a maior e aqueles que o contribuinte não lançou em sua escrita fiscal, de modo que, estando presente a autoclassificação de acordo com a resposta à consulta acima apontados, não há o seu alegado erro de lançamento. Então, destaque no único pretensão recorrente. Relativamente à alegação de inexistência de legislação determinando o estorno de créditos do ICMS, não assiste razão recorrente. Na época dos fatos, o artigo 4º, anexo 18 do regulamento estabelecia que poderá a empresa distribuidora de energia elétrica registrar-se, independentemente da autorização, do valor do imposto debitado notas fiscais com energia elétrica emitida a consumidores nas seguintes hipóteses. Para efetuar o crédito de imposto por esse artigo, deverá, na hipótese dos incisos 1, 2 e 3, emitir em substituição a cada nota fiscal contra energia elétrica, objeto de estorno, nova nota fiscal contra energia elétrica com os valores corretos, consignando a coluna de descrição dos produtos, do quadro dados dos produtos, a observação, nos termos do inciso 1, do parágrafo 1º, artigo 4º, do anexo 18 do regulamento, essa nota fiscal contra energia elétrica substitui para todos os fins a nota fiscal número tal, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto. Assim, a norma expressa claramente determinava que a nota fiscal substituída não poderia ser utilizada para fins de crédito de imposto, estando expresso nas notas fiscais recebidas pela autuada, como as folhas 125. As notas fiscais substituídas decorrem de, conforme artigo 4º, anexo 18 do regulamento. Erro de fato ocorrido no faturamento do produto ou na emissão do produto como fiscal, erro de medição, faturamento, tarifação do produto, formalização de discordância do consumidor relativamente à cobrança, aos respectivos valores, cobrança de duplicidade. Assim, as anteriores notas fiscais não são hábeis para conferir direito ao crédito, nos termos expressamente previstos no artigo 59, parágrafo 1º, itens 2 e 3 do regulamento, indicado no termo circunstancial de folhas 8. Só um momento. Assim, diversamente ligado à expressa previsão da legislação estabelecimento que as notas fiscais substituídas não conferem direito ao crédito, que caso tenha sido tomado, deve ser, portanto, estornado, ou seja, a devida fundamentação normativa para tanto. A menção à falta de disciplina legal e analogia das respostas consultas indicadas decorre de não haver norma específica aos destinatários de notas fiscais de energia elétrica da Portaria CAT 55/2004, norma complementar ao decreto, artigo 100, inciso 1 do CTN, quanto aos procedimentos, deveres instrumentais. No entanto, tal fato não implica na existência de normas a serem aplicadas, uma vez que, na ausência de norma específica, aplicam-se as normas gerais previstas no regulamento. Nesse sentido, as respostas consultas reiteradamente expediram quais procedimentos serão adotados no presente caso, como já citada a resposta consulta, número 147, de 2016, e que não foram observadas pelo recorrente. Ainda observa-se que também são normas complementares, como as portarias, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, artigo 100, inciso 3 CTN, sendo que as respostas às consultas citadas nesse voto foram reiteradamente expedidas no mesmo sentido. Então, destaque não recolhe a pretensão recorrente. Quanto à alegação de irregularidade de cancelamento de notas fiscais pela fornecedora da energia elétrica, não assiste razão recorrente. O pressuposto para cancelamento de nota fiscal é que não tenha ocorrido o fato gerador do imposto, como expõe a resposta consulta, como expõe a resposta consulta 27.259/2023. No caso dos autos, já ocorreu a fase geradora pelo fornecimento de energia elétrica, como exposto para o auditor fiscal autuante, folha 583. Diferentemente do alegado pelo autuado, no presente caso, não ocorreu cancelamento de notas fiscais, mas substituição das notas fiscais, pois foram emitidas novas notas fiscais relativas aos mesmos fatos geradores, referenciando notas fiscais originais, porém corrigindo erros identificados. Assim, não se trata da não ocorrente fase geradora do imposto, portanto, de versamento de pretensão recorrente, não é situação de cancelamento de nota fiscal, sendo, portanto, inaplicáveis as portarias CAT 162/2008 e 79/2003,
tendo a distribuidora de energia elétrica adotado os procedimentos específicos previstos na legislação. Nos termos do caput, artigo 4º, anexo 18 do regulamento, a distribuidora de energia elétrica pode ser acreditada no imposto taxado aos fiscais substituídas, ou seja, não há recolhimento de semestre ao Estado de São Paulo relativamente a essas notas fiscais. Assim, o eventual encargo econômico que tenha sido suportado pela autuada deve ser resolvido na relação privada com a distribuidora de energia elétrica. Destaque não por habitação recorrente. No tocante à ligação de impossibilidade da causa integral dos créditos à assistência recorrente, a medida matéria já foi arguída pela recorrente e é apreciada no item 1 desse voto. Não se trata de descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a nota fiscal substituta, a anterior nota fiscal substituída, não é hábil para permitir o direito ao crédito do imposto, como exposto no item 2 desse voto, mas apenas a nota fiscal substituta é que tem validade e eficácia para tanto. Destaque no único de pretensão da recorrente. A matéria relativa à incidência do juros sobre a de cálculo da multa foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Roça Júnior, no julgamento do processo da RT 12.10.33 de 2011, na Câmara Superior do CETIT, transcrito aqui no meu voto. Assim, os juros exigidos na auto-inflação são incidentes desde a prática de inflação e a data de sua lavatura, regulados pelo artigo 9º, artigo 85, lei 674, que não se confunde com os juros incidentes após a sua lavatura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da lei 674, inciso 2 do artigo 96. A atualização da base de cálculo da multa também foi pacificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52, lei 13457, determina o caráter vinculante da súmula apenas no órgão desse título. Então, destaque não é interpretação recorrente. Concluo no meu voto, conheço e nego pelo menos o curso diário. É assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. Muito bem, o voto está registrado. O processo está em discussão. Doutor Eduardo? Presidente, se possível, eu gostaria de pedir vista do processo. Tudo bem. Muito bem, vistas concedidas ao doutor Eduardo Soares de Mello, o processo votará oportunamente. Agradeço, presidente, doutora Tatiana. Um bom dia. Muito obrigada. Posso só fazer uma ponderação para. Eu acho que só faltou no voto, se me permite, a discussão do valor, e eu mesma não falei na sustentação oral, desculpa, dos juros. Tem uma manifestação da Fazenda concordando com que o juro seja até Selic. Não sei se eu deixei passar também isso do voto, tá? Não, tudo bem. Doutora Tatiana, eu dei uma olhada, posso até corrigir depois, para salientar. Na verdade, os juros aplicados já foram a Selic. Ah, tá bom. Já Tá foram bom. a Selic, porque os fatos são 2021, e a partir de novembro de 2017 já foi aplicada a taxa Selic. Tá bom. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Muito bem, passar para o processo de SEG Automotive Components Brasil Limitada, recurso ordinário, relator doutor Eduardo Soares de Mello, não há protesto por sustentação oral. Só preciso editar o voto, presidente. Muito bem, já é possível, doutor Eduardo? Só um segundo. Bem, o voto está registrado, então eu trago aqui a acusação fiscal, o histórico, né, de apreciação de defesa, depois houve uma conversão do julgamento em diligência, e aí, como consequência, o autor do feito, ele corrigiu o que, na verdade, era uma falta de menção à capitulação da penalidade, houve uma nova notificação para a hora recorrente, ela não apresentou nova defesa, né, tratando desse ponto específico, e aí depois tivemos recurso ordinário, obviamente depois de uma nova decisão da DTJ de Campinas, e as contrarrazões da Fazenda. A acusação fiscal diz respeito, portanto, ao creditamento indevido do CMS em decorrência da aquisição de bens para o ativo mobilizado da recorrente, sem, contudo, atendimento a requisitos dispostos
no artigo 61, parágrafo 10 do regulamento, 38, parágrafo 1º da Lei 6374 e portarias CAT 25 de 2001, 41 de 2003 e 147 de 2009. De acordo com o trabalho fiscal, a infração se justifica pelo não preenchimento por parte da recorrente do respectivo controle de crédito do CMS no ativo permanente, SEAP, nos termos da legislação pertinente. Para ser mais claro, diante da diferença encontrada entre os créditos apropriados do CMS na escrita fiscal digital da recorrente, a mesma fora notificada para 1. Demonstrar o atendimento à legislação quanto aos créditos realizados na escrita fiscal sob CFOP 1604. 2. Justificar as referidas diferenças. E 3. Explicar a razão para a emissão de mais de um documento fiscal com o CFOP 1604 no lançamento do crédito do Imposto Estadual em Enfoque. Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das alegações recursais em sede preliminar. A recorrente sustenta que a decisão recorrida não levou em consideração o dispositivo legal contido na cláusula 7ª do ajuste CINIEF 8 de 97, e cujo inciso 3º permitiria a substituição da escrituração do SEAP por livro ou similar que contenha, no mínimo, os dados do documento. No recurso ordinário, reproduz a aludida norma nos seguintes termos, e aí eu transcrevo como fez a recorrente a transcrição dessa cláusula 7ª. Ocorre que, ao analisar a defesa apresentada pela recorrente, não identifico, diferente do que esta última apregoa, a alegação referente à cláusula 7ª, inciso 3º do ajuste CINIEF 8 de 97. Dada essa circunstância, não palmilho da afirmação recursal consistente na ausência de prestação jurisdicional na instância quo. Por essa razão, nego provimento a essa parte do recurso ordinário. Dessume do recurso ordinário pretensão de nulidade da decisão recorrida pela pretensa falta de manifestação do juízo singular quanto à afirmação contida na defesa do caráter confiscatório da penalidade aplicada no autolavrado. A assertiva recursal não merece prestígio porque, concorde ou não com o entendimento externado pelo juízo monocrático, este se posicionou claramente sobre o tema da seguinte forma, e aí, creio que não precise ler, eu transcrevo os itens 19 a 22 da decisão recorrida, versando exatamente sobre essa questão da confiscatoriedade da multa. Sendo assim, não há que se falar em nulidade do julgado monocrático por omissão do julgador de primeira instância, haja vista a análise de ponto trazido aos autos na defesa. Nego destarte provimento a essa parte do recurso ordinário. Dessume do recurso ordinário entendimento consubstanciado na omissão do julgado recorrido, tendo em vista a falta de apreciação do pedido de conversão de julgamento em diligência para, diante da apreciação de todas as evidências e informações prestadas pelo contribuinte, se chegar a outras formas, além do registro no SEAP, de demonstração, prova, do direito ao crédito do ICMS, decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo permanente do estabelecimento da recorrente. Realmente, consta da defesa, inclusive, claro o pedido nesse sentido, abre aspas, que é o pedido da linha E, que antes do julgamento que seja determinada a diligência administrativa para apreciação e reanálise de todas as evidências apresentadas pelo contribuinte. Fecha aspas. Instado a se manifestar de forma devida, a decisão recorrida quedou silente, o que não pode ser admitido. Do contrário, estar-se-á prestigiando a falta de prestação jurisdicional implicadora de cerceamento do amplo exercício ao direito de defesa. Prova de que o tema é juridicamente relevante para o deslinde da controvérsia reside no próprio cuidado da recorrida ao abordá-lo nas contrarrazões ao recurso ordinário, mais precisamente nos itens 15 a 21 da peça processual, para, ao final, externar que, abre aspas, item 21, consequentemente, não é cabível o pedido de diligências, fecha aspas. Conquanto a recorrida discorra sobre o tema, referido expediente não pode fazer às vezes o julgado singular, sendo imperiosa a abordagem da questão na decisão singular, sob pena de nulidade em manifesta e inaceitável omissão.
Diante desses apontamentos, conheço e dou provimento a essa parte do recurso ordinário. Da mesma forma, a decisão recorrida quedou silente acerca do expresso pedido da recorrente de redução da penalidade imposta no auto lavrado para o valor correspondente a 10% da multa original. Se extrai da defesa referido pedido, abre aspas, aí o item G, pede o cancelamento do auto inicial ou, subsidiariamente, a recapitulação da multa aplicada para redução de 10% sobre a base de cálculo justa, fecha aspas. A omissão da decisão recorrida, que deixou de se manifestar sobre textual solicitação de redução da penalidade para 10% do valor primitivo, precisa ser saneada com o retorno do processo à primeira instância administrativa, sob pena de nulidade. Pondero que nulidade encerra a matéria de ordem pública, de sorte que pedido expresso desse viés não é exigido à parte litigante, tema, portanto, reconhecido de ofício. Com efeito, apesar das argumentações e pedidos expendidos pela recorrente na defesa de folhas, a decisão recorrida foi omissa, deixando-se manifestar expressamente, como deveria, sobre pontos juridicamente relevantes trazidos ao processo. E aí eu digo que a omissão ela implica em violação ao artigo 12 da Lei Complementar Estadual 939 de 2001, perdão, de 2000, né, que é o Código, né, de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado de São Paulo, assim como também vilipendia o artigo 38 da Lei 13.457. Em face do exposto, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO, determinando destarte o retorno do auto de infração à primeira instância para que se proceda a novo julgamento, dessa vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja, com a necessária análise da referida argumentação trazida pela recorrente em sua defesa. Em virtude do teor do presente voto, deixo de me manifestar, por ora, a respeito das demais questões trazidas pelas partes litigantes no recurso ordinário e respectivas contrarrazões. Então, é assim como voto, presidente, para mim fica claro que a decisão ignorou o que, inclusive, é objeto de 2 pedidos na parte dispositiva da defesa. Muito bem. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o processo segue Automotive Components Brasil Limitada, retornar à primeira instância para novo julgamento dos pontos apontados pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Nosso processo de SP Beneficiamento e Comércio de Borrachas Limitada, o recurso ordinário, relator do Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, Dr. Carlos nos apresenta os autos. Obrigado, presidente. O presente voto é composto de um item só, da qual vou transcrever a questão que o próprio fiscal descreveu. A contribuinte a ser identificado, enquadrado no regime periódico de apuração, acreditou devidamente no ICMS o valor de tanto, durante os anos de 2021 e 2022, por escrituração no livro de registro de entradas da FD, de notas fiscais emitidas por Agropecuária Lopes Viandelli Limitada, alterada para CL Agropecuária Limitada, escrita no CNPJ final 05, estabelecida no estado de Goiás, beneficiária de crédito presumido e concedido por aquele estado. Conforme o contribuinte foi notificado e autuado a apresentar a cópia dos dumps que acompanhou o transporte das mercadorias desde a saída do estabelecimento remetente,
de comprovante de pagamento do imposto destacado em cada nota fiscal, inclusive informações sobre o benefício do crédito presumido, indicando o campo de informações complementares das notas fiscais. A notificação foi respondida e documentos foram apresentados. Conferindo, foi constatado que o imposto destacado em cada nota fiscal não foi pago integralmente ao Estado de Goiás, uma vez que a remetente das mercadorias, a Agropecuária Lopes Viandelli, alterado para a CL Agropecuária, beneficiou do crédito presumido. Foi apurado o crédito presumido, correspondendo ao 18% do imposto destacado em cada nota fiscal. Em face dessas constatações, com base nas notas fiscais escrituradas no livro de registrados e nas cópias de danos, vieram as respaldas notificações e foi elaborado no demonstrativo do fisco e foi apurado que o contribuinte autuado acreditou indevidamente no imposto do valor de tanto. Inconformada com a autuação, a empresa recorrente apresentou defesa de folhas 284 e 293, da qual ela alega. A autoridade fiscal se manifestou pugnando pela procedência do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedente o auto de infração, mantendo a penalidade. A recorrente informada apresentou recurso ordinário para esse egresso Tribunal de Impostos e Taxas, alegando vício de fundamentação da respeitável decisão de primeira instância e reprisando os argumentos apresentados da defesa. A representação fiscal apresentou parecer tais e suas contrarrazões, propugnando pelo não provimento do recurso ordinário. Vou direto ao voto. Primeiramente, a face preliminar de nulidade arguida pela recorrente, isto porque o presente auto de infração foi lavrado por haver, em razão da recorrente ter escriturado em seu livro de registro de entrada aquisições oriundas do Estado de Goiás com crédito CMS calculado pela aplicação da alíquota de 12%, conforme destacado nas notas fiscais que acobertam as operações. No entretanto, conforme consta nos autos, ao fornecedor das mercadorias Agropecuária Lopes Viandelli Limitada foi concedido o benefício fiscal de crédito presumido, no qual redundou da não cobrança pelo Estado de Goiás do ICMS devido à aplicação da alíquota de 12%. A recorrente foi notificada, notificação final 2024, a apresentar cópia das DANFs que acompanhou o transporte das mercadorias desde o início da saída do estabelecimento remetente, comprovante de pagamento de imposto destacado em cada nota fiscal, inclusive informações sobre o benefício do crédito presumido indicado no campo de informações complementares das notas fiscais. A recorrente não respondeu à notificação e apresentou documentos que foram analisados pela fiscalização, que constatou que o imposto destacado em cada nota fiscal não foi pago integralmente ao Estado de Goiás, uma vez que a remetente das mercadorias Agropecuária Lopes Viandelli Limitada, alterada pela CL Agropecuária Limitada, beneficiou-se do crédito presumido que correspondia a 18% do imposto destacado em cada nota fiscal. Com base nas notas fiscais escrituradas no livro de registro de entradas, folhas 120 a 186, cujas cópias de DANFs foram juntadas, em resposta à notificação, foi elaborado um demonstrativo do fisco, de folhas 7 a 10, e apurado que a recorrente se acreditou indevidamente do imposto. A recorrente afirma que foi ter utilizado crédito presumido em resposta à notificação de folhas 194, sob hora qual versa o presente auto de infração, não havendo que se falar em nulidade. Deste modo, o auto de infração reúne todos os quesitos que trata o artigo 142 do CTN, estando plenamente regular em verbos, da qual transcrevo o artigo 142 do CTN. A concessão de benefícios fiscais depende de autorização firmada por convênio de CMS, para evitar que esses sejam concedidos isoladamente pelos estados ou pelo Distrito Federal, não sendo permitida a concessão unilateral de incentivos fiscais pelos estados, tendo em vista que tal concessão afetaria o livre exercício da atividade econômica, garantindo o artigo 140 da Constituição Federal, e até a arrecadação dos estados. Portanto, todo incentivo que implica a eliminação da tributação ou diminuição da respectiva carga tributária, como a isenção, a redução da base de cálculo e os créditos presumidos, deve ser ratificado entre os estados da federação e esses poderão ou não ratificar, da qual transcrevo o artigo 155 da Constituição. Por seu turno, a Lei Complementar 2475, recepcionada pela Constituição Federal de 88, tratou dos convênios para a concessão de benefícios fiscais sobre a operação relativos à circulação de mercadorias, estabelecendo que, em seu artigo 8º, a inobservância dos dispositivos desta lei acarretará cumulativamente o inciso 2, a exigibilidade do imposto não pago ou devolvida e a ineficácia da lei ou ato que conceda a remissão do débito correspondente.
A Lei 6.374 de 89 do Estado de São Paulo, com fundamento de validade na norma complementar, dispõe a respeito da matéria em seus artigos 36 e 38, seguir reproduzidos nos artigos 59 e 61 do RICMES, Decreto 45.490 de 2000, a seguir transcritos, da qual eu transcrevo também. A concessão do benefício foi efetivada sem imprescindível autorização do Conselho Nacional da Política Fazendária, CONFAS, e, portanto, em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da linha G da Constituição Federal, com os artigos 1 e 2 da Lei Complementar 2475. Embora a recorrente argumente sobre a pretensa regularidade do incentivo fiscal já perante a Lei Complementar 29 de 1975, na medida em que o benefício teria sido restituído na forma do artigo 3º da Lei Complementar 160 de 2017 e do Convênio CONFAS 190 de 2017, tal argumento não sustenta. Isso porque deve ser verificada se a legislação do Estado de Goiás, que concedeu o referido benefício fiscal, teria cumprido os requisitos exigidos pela Lei Complementar 160 de 2017 e o Convênio ICMS 190 de 2017. O Estado de São Paulo editou a Resolução Conjunta SFP-PGE 1/2019, regulamentando o procedimento por meio do qual os contribuintes devem solicitar a confirmação do cumprimento das condições previstas no Convênio 190 de 2017. O artigo 1º, da qual eu transcrevo. Apresentado o pedido de reconhecimento de crédito ICMS, o julgamento no âmbito do contencioso administrativo tributário será suspenso até a data da notificação da recorrente em relação à decisão ao seu pedido, nos termos do artigo 3º da Resolução Conjunta SPE-PJE 1/2009, e verificado ou não o atendimento dos requisitos formais. O contribuinte será notificado para o prazo de 5 dias, contado da ciência da notificação, sanear regularizadas apontadas. Verifique-se, porém, que a recorrente não comprova que houve o pedido de reconhecimento do crédito ICMS de sua parte, nos modos mencionados na resolução. Este egresso Tribunal Depositário somente reconhece crédito tomado por adquirentes paulistas após as manifestações da Diretoria de Atendimento e Gestão de Conformidade DIG, conforme consta as próprias decisões que a recorrente traz em seu recurso de folhas 4888. Por conseguinte, não há que se falar em direito ao crédito, eis que este deve ser considerado devido, uma vez que tal direito deveria se limitar ao montante efetivamente cobrado ao Estado de Goiás, e não aquele destacado nos documentos fiscais que acompanharam as operações de aquisição de mercadorias, estando cristalino o descumprimento da legislação de regência, sendo totalmente procedente a auto-infração. O disposto decide por conhecer o recurso ordinário e negar-lhe o provimento, mantendo a íntegra decisão proferida em certo julgamento de defesa, do qual julgou procedente a auto-infração. Essa é o meu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos, pedir apenas para fazer o registro do voto. Está registrado, presidente. Obrigado. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de SP Beneficiamento e Comércio de Borracha Limitada foi conhecido e não provido. Passar para o processo de Magazine Luiza S.A., recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, é um recurso ordinário, a acusação fiscal, efetuar, em hipótese não permitida pela legislação, recebimento de crédito ICMS por remetentes substituídos tributários da mesma empresa. A adição de primeira instância julgou procedente o AIM, inconformar com a adição de primeira instância, o contribuinte interpôs o recurso ordinário, apresentando em síntese alegações: cessamento da defesa e ao contrário de lançamento, equívoco na imputação legal da exposta inflação, impossibilidade de agência de visto das notas fiscais de ressarcimento,
violação ao princípio da não cumulatividade, termo inicial da incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, necessidade de cancelamento ou ao menos de redução das penalidades em face da proporcionalidade, razoabilidade, vedação com fisco e ausência de lesão ao horário público. Cancelamento integral da penalidade em razão do equívoco na capitulação da penalidade, necessária redução da penalidade aplicada. Por fim, requer a nulidade integral da inflação, a improcedência de agentes fiscais, o cancelamento das penalidades por ausência de inflação à legislação, ou subsidiariamente a sua redução, o afastamento da incidência da multa sobre o valor do imposto acrescido dos juros de mora, e que seja declarada a ilegalidade da exigência dos juros de mora sobre a multa. A doutrina de imputação fiscal manifestou-se por não provimento de curso ordinário. Este é o relatório, vou passar o voto. No tocante à alegação de cessamento da ampla defesa e ao contraditório do lançamento, não assiste razão recorrente. Diversamente do alegado, a inflação cometida e os fundamentos do lançamento estão claros, expressamente descritas no relato da inflação e detalhadamente expostos no relatório circunstanciado, inclusive com a indicação e explicitação das normas subsumidas aos fatos, de modo que a conduta de receber crédito CMS imposto não permitida, em razão da ausência do vício da repartição fiscal, e da devida manifestação conclusiva com parecer favorável do fisco, não deixa qualquer incerteza que possa prejudicar o contraditório em defesa. Ainda, os argumentos expostos pelo ente tópico do recurso de que, abre aspas, a inobservância do dever instrumental decorre única e exclusivamente da impossibilidade de seu cumprimento, e o, abre aspas, referido vício não possui efeito homologatório, denota a plena compreensão dos fatos pela recorrente, não havendo, portanto, qualquer cerceamento à ampla defesa do contraditório. Adicionalmente, tais alegações têm entendimento exclusivo da recorrente para a sua defesa, tratando de matéria de mérito, não de preliminar de nulidade da infração. O STJ do agravo regimental, no agravo de recurso especial número 101.586, tratou o ministro João Otávio de Noronha, expôs. As preliminares de contestação que se confundem com o mérito da demanda devem ser coerentes examinadas. Assim, a matéria a ser apreciada do mérito não constitui, portanto, de envio formal ou material de auto-infração. Destaque no competência da recorrente. Relativamente à alegação de equívoco na imputação legal da suposta inflação, não assiste razão recorrente. Diversamente alegado, o lançamento não corroborou o, abre aspas, direito à origem ou montante ou à correção dos créditos objeto da nota fiscal de transferência, como se expressa o relato de inflação, folha azul. Abre aspas, as notas fiscais emitidas não foram previamente visadas pela repartição fiscal, conforme determinado artigo 270 do regulamento. O contribuinte também não obteve a devida manifestação conclusiva com parecer favorável. Ainda o relatório circunstanciado é exposto. O vício condiciona-se à comprovação da apuração do valor a ser ressarcido, ainda que seja necessária a execução de diligência e procedimento fiscal. Assim, somente após a comprovação da apuração do valor a ser ressarcido é que o vício pode ser aposto pelo fisco. Portanto, sem ele não se corrobora o direito à origem, ao montante ou à correção dos créditos objeto das notas fiscais de transferência. Ou seja, não se trata menos de cumprimento de obrigação acessória, mas sim, após as verificações fiscais do direito ao crédito, do ato de autorização para a pretendida utilização do crédito imposto. Portanto, a ausência do vício atinge a própria substância do direito ao crédito, estando assim correta a capitulação do artigo 85, inciso 1, a linha F da Lei 674, específica para os fatos. Como exposto, não se trata mais de cumprimento de obrigação acessória, assim descabe a pretensão da aplicação da multa por emissão de documento fiscal, por inobservância de requisito regular, ou falta de obtenção de vício do documento fiscal, ou por emissão ou preenchimento de qualquer outro documento com inobservância de requisito regulamentar, ou falta de obtenção de vício quando exigido. Não houve qualquer presunção ou suposição do fisco, pois é fato não controvertido que as notas fiscais de transferência não possuem o vício do fisco, ou seja, não houve a comprovação do direito ao referido crédito imposto. Conforme exposto no entender esse voto, o lançamento descreve claro expressamente nos fatos que ensejaram a autuação, está devidamente motivado com a indicação explícita das normas infringidas, não havendo qualquer prejuízo à ampla defesa contraditória. A impossibilidade ou não do vício fiscal, matéria de mérito, tópico específico do recurso. Assim, não é matéria preliminar de unidade ou infração, como já exposto. Então, destaque não ocorre a pretensão da recorrente. Quanto à alegação da impossibilidade de agência de vício, notas fiscais de ressarcimento, nossa situação é recorrente. O acolhimento dos arquivos de ressarcimento não implica invalidação do pretendido direito ao crédito imposto. Nesse sentido, a matéria já foi bem apreciada no processo da ET 650-36722 de 2024, do Dr. Eduardo Soares de Mello, transcrito aqui meu voto,
É um processo que já passou recentemente por essa Câmara neste ano, sobre a mesma acusação fiscal. Então, eu trouxe aqui o voto do Dr. Eduardo Salles de Mello. Nesse sentido, como bem exposto pelo auditor fiscal atuante, é parte do procedimento fiscalatório envio de arquivos digitais à Secretaria da Fazenda e Planejamento. Na dúvida de que o contribuinte cumpriu essa etapa, a validação. Porém, também não restam dúvidas de que deixou cumprir as etapas subsequentes conforme determinado pela Portaria CAT 42/2018. Diversamente do alegado, não se trata de impossibilidade de êxito do vício aos fiscais de ressarcimento com bem expresso pelo auditor fiscal atuante, as folhas 119. Assim, o procedimento fiscalatório continua em vigor. Atualmente, ao invés de apoio ao vício na nota fiscal modelo 11A, tal é feito em DANF, com a posição da assinatura com certificado digital do auditor fiscal responsável. É gerado um documento tipo PDF que pode ter sua origem verificada a qualquer momento. Este é o procedimento fiscal em vigor adotado pelos órgãos fiscais desde o advento da nota fiscal eletrônica. Observe-se que a DANF, no caso, não é utilizada para cobertar transporte de mercadorias, mas sim como documento autorizativo para transferência de crédito CMS, assinado digitalmente pelo auditor fiscal atuante, ou seja, com a garantia da sua autenticidade. Ainda caso o recorrente tivesse dúvidas, bastava questionar do posto fiscal de qualquer dos estabelecimentos que transferiram o crédito do imposto, para saber como é realizado o referido vício fiscal, e não tomar para si uma interpretação que apenas lhe favorece. Como já exposto, o mérito elementos dos arquivos eletrônicos não representa o reconhecimento dos créditos em questão pelo fisco. O ICMS é imposto estadual, assim cada estado tem competência para estabelecer as regras para a comprovação dos pretendidos créditos a estabelecer o vício fiscal. Assim, a existência de vício eletrônico pelo Estado de Minas Gerais não representa a obrigação do Estado de São Paulo em adotá-lo, e a abolição do vício, como exposto após a conferência dos pretendidos créditos pelo fisco, é procedimento simples, com a emissão de DANF, assinada digitalmente pelo auditor fiscal responsável, não constitui qualquer óbvia aflição de direito ao crédito. No caso dos autos, os próprios estabelecimentos autuados, cada um deixou de cumprir suas etapas subsequentes, conforme determinado pela Portaria CAT C42 de 2018, como já exposto acima. Assim, não foi o fisco que obstruiu a pretensão da recorrente, mas sim, cada um dos seus estabelecimentos não cumpriu o dever para a comprovação de direito ao crédito do imposto transferido. Destaque: não há qualquer procedimento ilegal pelo fisco, não existindo razão recorrente. No tocante à ligação e violação não como atividade, não existe razão recorrente. A recorrente repete suas premissas e entendimentos, no entanto, como exposto no itens 1, 2 e 3 desse voto, a agência fiscal não está calcada apenas da ausência de vício fiscal, nem se trata mero do descumprimento do requisito formal, mas sim que, sem os pretendidos créditos transferidos não foram comprovados pelo contribuinte e não houve óbvio por parte do fisco para a fruição eventual do direito. Assim, não há qualquer violação não cumulativa do imposto e não há pretensão recorrente. A matéria relativa a ciência do juros sobre a base de cálculo foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no julgamento do processo RT 12, 1033, 2011, na Câmara Superior de CIT, transcrita no meu voto. A atualização da base de cálculo da multa também foi pacificada nesse CIT, primeira súmula 13. Então, esse site tem uma competência recorrente. Relativamente à alegação de necessidade de cancelamento, ao menos de redução das penalidades em razão em fase da proporcionalidade, razoabilidade e vedação com fisco ausente da zona, não assiste à zona recorrente. Conforme exposto no item 3 desse voto, não se trata de impossibilidade de habitação. Desculpa. Aqui eu acho que tem um pequeno erro no meu voto, depois eu corrijo. E o seguinte: quanto às penalidades aplicadas, a matéria está pacificada nesse título, na Câmara sobre esse título, adota o entendimento exposto no processo de 8, 4042, 462, 2014, Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Então, destaque de uma competência recorrente. Em conclusão, meu voto, conheço o NECO do Constitucionário. Só um momento que eu vou fazer pequena correção de registração.
Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Magazine Luiza S.A. foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Então, podemos encerrar essa sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal Unificado do Estado de São Paulo, do dia 19 de agosto de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação.